Com um julgamento ainda em andamento e um veredicto ainda distante, o primeiro-ministro Netanyahu acabou de fazer o impensável. Ele pediu formalmente um perdão ao presidente de Israel. Sem condenação, sem sentença, apenas um apelo direto para acabar com tudo. Neste episódio, analisamos a aposta jurídica, o drama político que isso desencadeou e o que isso significa para o futuro do sistema judiciário de Israel e de seu líder mais longevo. Acompanhe o Minuto de Jerusalém. Bem-vindo de volta à Iniciativa Jerusalém na JNS Televisão, Josh Hasten, correspondente da JNS com o Chief Executive Officer Alex Strayman. Última hora, segundo o JNS.org. O primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, apresenta um pedido formal de perdão ao presidente Isaac Herzog. Aqui, o chefe de Estado, no domingo, isso aconteceu. O gabinete do presidente reconhece que este é um pedido extraordinário com grandes implicações, segundo o comunicado do gabinete do presidente Herzog. Alex, o que sabemos até agora? Bem, isso. O primeiro-ministro enviou uma carta de 111 páginas ao gabinete do presidente Herzog pedindo clemência. Ele está pedindo para que o presidente encerre o caso, as acusações de corrupção contra o primeiro-ministro Netanyahu. Ele, em sua carta, citou que há precedentes para encerrar um caso antes de uma condenação, porque anteriormente pensávamos que a única maneira de um perdão acontecer seria se Netanyahu aceitasse algum tipo de acordo judicial, e então ele poderia ser perdoado após uma condenação. Isso não é o que o primeiro-ministro está pedindo. Ele está pedindo para que o presidente, na verdade, faça com que as acusações sejam retiradas. Ele afirmou em sua carta que atualmente não há um mecanismo para o judiciário retirar essas acusações, mesmo que talvez devesse existir, porque o tribunal virou para a promotoria e disse que eles essencialmente não tinham um caso, no caso 4.000, que era o único caso que tinha uma acusação de fraude ligada a ele. O contra-interrogatório de Netanyahu deve durar até meados de 2026. Então, o primeiro-ministro teria que continuar servindo. A carta ela afirma que o primeiro-ministro alega isso por preocupações pessoais de um juiz. O primeiro-ministro foi solicitado a depor 4 dias por semana. E o primeiro-ministro está dizendo, ouçam, estamos em um momento histórico para o Estado de Israel, quando estamos concluindo guerras contra o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, o Irã e outros. Você tem um presidente dos Estados Unidos da América tentando firmar vários acordos de normalização e que não há como o primeiro-ministro exercer suas funções como um primeiro-ministro deveria exercer se ele for obrigado a comparecer a esse julgamento. Sabemos que o presidente dos Estados Unidos fez um comentário que ele tweetou ou postou no Truth Social sugerindo que o presidente considerasse perdoar o primeiro-ministro Netanyahu. Então, quando o presidente veio ao Knesset no feriado de Sukkot, ele falou ao Knesset, ele virou-se para o presidente Herzog e disse, por que você não perdoa esse cara? Perguntávamos se o primeiro-ministro faria um pedido formal, já que o presidente disse, olha, isso é legal, o presidente dos Estados Unidos está dizendo isso, mas a única maneira de eu considerar qualquer tipo de clemência é se o próprio primeiro-ministro fizer um pedido formal de clemência. Agora ele fez isso. O primeiro-ministro afirma que é pelo interesse nacional e da unidade. Isso visa restaurar a confiança no sistema de justiça, pois muitas pessoas estão perdendo-a. Então, eu acho que isso é uma notícia muito, muito grande. O presidente reconhecendo que recebeu esse pedido, reconhecendo a sensibilidade desse pedido, e agora temos que ver de que tipo de fibra o presidente Herzog é feito. Será que ele vai conceder esse pedido de clemência? Será que ele vai adiar? Isso pode acontecer antes das próximas eleições? Obviamente, o primeiro-ministro quer se encontrar absolvido antes das próximas eleições. Eu acho que isso é uma questão política, é um momento decisivo. Vamos aguardar. Era isso que eu ia perguntar, Alex. E agora, qual o prazo? Já sabemos o que vai acontecer? Essa notícia saiu pouco antes de entrarmos no estúdio. Ainda não sabemos exatamente quais são as próximas etapas, como funciona o processo de clemência. Quero dizer, nós vamos ter que ir conversar com alguns especialistas jurídicos sobre isso.
Não acho que seja tão simples como nos Estados Unidos da América, onde o presidente pode perdoar qualquer pessoa a qualquer momento com uma caneta, exceto automática. Mas temos que ver agora o que vai acontecer. Acho que você vai ver o debate político interno explodir por causa dessa notícia. Acesse o jns.org para acompanhar essa história em desenvolvimento. Vai ser intenso. Acesse o JNS e cobrimos tudo para você. As forças de defesa de Israel informaram que tropas foram atacadas a tiros na sexta-feira, deixando 6 soldados feridos. 3 ficaram gravemente feridos na vila síria de Beit Jin. Fica a cerca de 7 quilômetros a leste da fronteira israelense, após deterem 2 membros do grupo islâmico Al-Jamaa, Al-Islamiyah, uma organização terrorista. As forças de defesa de Israel agiram com base em informações recentes de que 2 irmãos planejavam ataques terroristas contra Israel. Alex, você acha que isso é uma escalada da situação no sul da Síria? Vemos isso acontecer há muito tempo, desde que Al-Shara e suas tropas do Hayat Tahrir al-Sham chegaram e tomaram o controle da Síria. As minorias têm sido atacadas, drusos, cristãos, alauítas. Os drusos são uma comunidade muito próxima de Israel porque há cerca de 150 mil drusos vivendo dentro de Israel. E Israel agiu para protegê-los em vários momentos, desde a queda do ex-presidente sírio Bashar Assad. Perguntas sobre se esses 2 membros dessa organização terrorista estavam de alguma forma ligados ao governo de Al-Shara. E o interessante disso é que há poucas semanas estávamos discutindo se o governo sírio consideraria ou não normalizar as relações com Israel. Al-Shara foi à Casa Branca. Ele disse que a normalização só poderia acontecer se Israel se retirasse do território. Bem, aqui você está vendo o motivo exato pelo qual Israel não está disposto a se retirar do território, porque, francamente, a área não é segura. E se as forças de defesa de Israel se retirarem dessa área, isso vai significar que forças terroristas vão preencher esse vácuo. Então, em vez de uma retirada israelense, você vai ver Israel permanecer lá. O que é realmente irônico nisso é que, anteriormente, após a queda de Bashar Assad, recebi relatos de que o presidente havia dito a autoridades israelenses que eles poderiam tomar uma porção muito maior da Síria. Na verdade, que eles poderiam até tomar e manter uma grande parte da Síria. Israel não quis fazer isso, pois, sinceramente, quantas tropas seriam precisas para garantir a área? Há muitos muçulmanos nas áreas onde vivem drusos e na fronteira israelense. E eles não querem fazer parte de Israel. Israel não quer governá-los. Israel não seguiu a sugestão do presidente por vários motivos. Israel ainda vai permanecer em partes do sul da Síria. Você acha que podemos ver uma escalada muito maior lá? Quero dizer, Israel já está lutando em tantas frentes, Gaza, Líbano, quero dizer, temos cessar-fogos e tudo mais, mas ainda temos tropas ativas lá, tropas na Síria. Mas isso poderia fazer Israel enviar forças bem maiores à Síria? Não vejo a Síria como grande ameaça de curto prazo para a frente interna de Israel. Assim como o Hamas e o Hezbollah são ameaças, a Síria foi amplamente desmilitarizada pelas forças de defesa de Israel com a queda de Bashar Assad. Uma das medidas mais importantes que o primeiro-ministro Netanyahu ordenou foi a completa desmilitarização da Síria. Poucos dias após a queda de Bashar Assad, essas forças de choque apareceram. Alguns são terroristas, outros beduínos agindo por interesse próprio, todos ligados a Al-Shara, novo presidente da Síria, mas em geral eles só têm metralhadoras. Então, certamente tropas que estão no sul da Síria podem ficar sob ameaça, porque fuzis de assalto matam, metralhadoras matam, mas em termos da ameaça deles à frente interna de Israel, vejo isso como limitado. Não vejo uma grande operação, mas talvez Israel precise enviar mais tropas para proteger a área. De volta a Gaza, Alex, isso já está em toda a mídia mundial. Israel matou 2 jovens de Gaza que cruzaram aquela linha amarela que diferencia a área controlada por Israel da área que ainda está tecnicamente sob controle do Hamas. E você sabe, quando se diz que jovens ou adolescentes foram mortos, você não faz ideia de qual era a intenção deles? Quantas vezes na Judéia e Samaria um ataque terrorista foi realizado, foi lançado? Na verdade, por jovens de 16, 17 anos. Então Israel está recebendo algumas críticas por causa da idade desses 2, mas neste momento não sabemos quais eram as intenções deles. Eles atravessaram a linha amarela, o que era proibido.
Além disso, você tem. O que acontece de vez em quando é que adultos mandam crianças para frente em uma área. Ou só para testar a segurança e ver como as pessoas circulam livremente por lá. Mas também são famílias que não têm casas agora, né? Ou não têm. Tipo, Gaza não parece ter um futuro no presente, não tem nenhum presente. Talvez haja futuro, dependendo da reconstrução pelo governo Trump e outros, mas a situação está ruim. Se crianças são enviadas às linhas inimigas e mortas, elas se tornam mártires. E é uma honra para a família, certo? Então, em vez de judeus que protegem seus filhos, você tem árabes que usam seus filhos como escudos humanos. E de vez em quando nós realmente mandamos crianças, despachamos elas para as linhas inimigas e as fazemos morrer, e então essas crianças se tornam mártires. E então isso também alimenta as calúnias de sangue e a narrativa anti-Israel dizendo: olha, o Forças de Defesa de Israel está mirando nas crianças deles, certo? Isso pode ser estratégico, pode ser o que a família afirma, que aquelas crianças estavam apenas indo buscar lenha para o pai delas, que é cadeirante, certo? É o que os pais dizem. Então, sabe, a gente realmente não sabe exatamente o que aconteceu, mas ainda assim, né, acho que isso só mostra. Ainda há um cessar-fogo, mas é como se fosse uma zona de guerra ativa, certo? Então, por um lado, não é como os combates intensos que havia antes, mas é uma área altamente sensível. As tropas das Forças de Defesa de Israel estão procurando qualquer movimento estranho e, infelizmente, quando vem algum movimento suspeito, vão abrir fogo. Quero dizer, é isso que acontece. Então, sabe, é uma realidade triste do que acontece na guerra. É perigoso e vai continuar sendo perigoso. E vai continuar sendo perigoso porque o Hamas ainda está operando na área, certo? Se o Hamas tivesse se desarmado e Gaza fosse desmilitarizada, então as forças de defesa de Israel poderiam ter mais paciência para observar movimentos estranhos. Mas, enquanto eles souberem que podem ser alvo de fogo ativo de organizações terroristas, você sabe que eles vão estar em alerta máximo. E quando um exército está em alerta máximo e eles veem movimentos estranhos, e houve outros incidentes naquele mesmo dia e no dia anterior em que eles tiveram que abrir fogo. É isso que acontece. Há 2 semanas estive na fronteira de Gaza. Mesmo com o cessar-fogo, vejo tropas entrando em Gaza e ouço explosões o dia todo. Ainda é uma guerra em andamento, então as pessoas não devem pensar que essa guerra acabou. Como dissemos, a cessar-fogo com o Hezbollah e o Líbano. Completamos um ano desse cessar-fogo nesta semana. As Forças de Defesa de Israel estão divulgando um comunicado à imprensa falando sobre como a 91ª Divisão tem operado no Líbano para impedir que o Hezbollah, a organização terrorista, se reconstrua. Na semana passada, no entanto, falamos sobre uma possível reabertura do conflito com o Hezbollah depois que Israel eliminou o segundo em comando deles. E ainda estamos meio que nesse compasso de espera para ver como o Hezbollah vai responder. Certo? E a gente fala sobre um ano de cessar-fogo. Então, de acordo com os relatos, as Forças de Defesa de Israel dizem que realizaram 1.200 atividades direcionadas desde a declaração do cessar-fogo e eliminaram mais de 370 terroristas do Hezbollah desde o cessar-fogo. Então, você vê o que significa um cessar-fogo, quero dizer. O cessar-fogo foi bom para Israel no sentido de que o Hezbollah não começou a lançar foguetes contra Israel. E mesmo com a eliminação desse número 2, o chefe de gabinete do Hezbollah na semana passada, não vimos nenhuma retaliação do Hezbollah disparando foguetes contra Israel. Talvez tenha sido melhor eles não fazerem isso, pois se acontecesse, acredito que veríamos o deslocamento imediato de muitas tropas e a retomada de operações não apenas pontuais. Seria mais como uma verdadeira operação avançada no sul do Líbano para limpar parte do que foi deixado para trás durante a primeira incursão das Forças de Defesa de Israel no sul do Líbano, e também para eliminar o que tem sido inúmeras tentativas de reconstruir as capacidades de força do Hezbollah dentro do sul do Líbano. Sobre o mesmo tema, o ministro das Relações Exteriores do Líbano afirmou nesta semana que pode negociar diretamente com Israel. Vamos ver o vídeo. Apoio negociações diretas e a paz com Israel. Diretas paz? Sim, paz com Israel. Queremos paz. Não estou falando sobre normalização, mas eu gostaria de dirigir meu carro até Israel e ir para Jerusalém. São 5, 6 horas até lá para peregrinar a Jerusalém? Aí está o ministro das Relações Exteriores do Líbano, Youssef Hagi, afirmando que nada é tabu.
ele estaria potencialmente disposto a conversar diretamente com Israel. Normalmente fazemos isso por meio de mediadores. Mas o que você acha dessa declaração de que ele está disposto a falar conosco? Bem, eu acho que, de certa forma, isso é, na verdade, uma tentativa de expor a fraqueza israelense, porque a força dos israelenses sempre foi ir lá e resolver as coisas. Eles reduziram a capacidade do Hezbollah em cerca de 80% a 85%. A maior parte dos foguetes de longo alcance deles, a capacidade de lançar esses foguetes e empurrar as forças Radwan para o norte, longe da fronteira israelense, é uma operação militar realmente muito impressionante. E vemos que Israel está, de certa forma, meio desesperado por esse tipo de acordo de normalização. Nós sabemos sobre o acordo entre Israel e a Arábia Saudita, o quanto Israel e o governo israelense têm falado sobre normalizar relações com a Arábia Saudita, mesmo que muitas pessoas digam, sabe, que vantagem Israel teria em ter um acordo formal de normalização, talvez seja melhor ter apenas acordos comerciais e coisas acontecendo discretamente, sem precisar de toda essa pompa e circunstância. Especialmente se isso significar que os sauditas estão exigindo um caminho para a criação de um Estado palestino. Vemos que Israel quer algum tipo de acordo entre ele e a Síria, e o presidente Trump tentando conseguir que acordos sejam assinados para avançar em sua busca por um prêmio Nobel. O mesmo vale para o Líbano. Então, o que acontece é o seguinte, vamos supor que o Líbano venha e diga que quer negociar um acordo, certo? Então, se Israel assinar algum tipo de acordo, Israel fica de mãos atadas, de modo que não pode violar os termos do acordo que assinou. Então, de muitas maneiras, não parece que este seja um momento apropriado para Israel entrar em qualquer tipo de acordo com o Líbano, porque o exército libanês não consegue derrotar o Hezbollah. E é isso que vimos no último ano. Acho que a lição do último ano foi dar ao exército libanês a chance de neutralizar ainda mais o Hezbollah. Eles não conseguem fazer isso por vários motivos, como o Hezbollah possivelmente usar uniformes do exército libanês. Pelo que sabemos até agora, só as forças de defesa de Israel, vão conseguir eliminar o Hezbollah e suas capacidades. Mas o governo libanês quer que Israel pare os ataques em seu território, principalmente após o ataque da semana passada no centro de Beirute. Então, sabe, não me surpreende que você ouça algumas vozes alternativas no Líbano pedindo conversas e negociações. Alex, vamos analisar Judeia e Samaria. A situação é preocupante. Eu vejo árabes israelenses ajudando o Hamas a contrabandear armas para Judeia e Samaria. Segundo o Shin Bet, os serviços de segurança de Israel, as prisões ocorreram esta semana em Kark Kassim e na cidade beduína do sul, Rahat. Havia vários suspeitos envolvidos em transferências secretas de armas e fundos para a Judeia e Samaria, para ajudar células do Hamas lá, tentando estabelecer uma rede de contrabando na Judeia e Samaria. Então, muito, muito perturbador nesse aspecto. Bem, da mesma forma que vimos um acúmulo dentro de Gaza entre 2000 e 2005, quando Israel se retirou da faixa de Gaza, da mesma forma vimos o acúmulo no sul do Líbano, desde 2006. Após a última Segunda Guerra do Líbano de Israel, vimos um grande acúmulo de fuzis de assalto e submetralhadoras dentro da Judeia e Samaria. Sabe, parte é feita localmente, mas a maioria é contrabandeada. Vimos muitos casos vindo da Jordânia. Lembre aquele diplomata jordaniano que sempre fazia isso ao atravessar. Estava trazendo rifles de assalto. Mas aqui você vê que até mesmo em Farkassim e em Rahat, que é uma cidade beduína no sul, eles estão movimentando armas. A pergunta é, de onde estão vindo essas armas? Elas estão vindo da Jordânia? Estão vindo, no caso dos beduínos, do Egito? Tipo, onde essas armas estão sendo fabricadas? Mas tem havido uma grande distribuição de armas por toda a Judeia e Samaria. Em 2014, ocorreu a intifada das facadas e também houve atropelamentos com carros. E ainda vemos esses casos, claro, muitos casos de atropelamentos com carros e facadas. Só na semana passada falamos sobre isso no programa. Uma pessoa vai até um ponto de ônibus, sai do carro e esfaqueia pessoas. Mas temos visto cada vez mais casos de palestinos abrindo fogo. E isso pode ser muito, muito mais mortal, porque um terrorista pode matar uma dúzia ou mais de israelenses em apenas alguns segundos com uma metralhadora. Seguindo com Judeia e Samaria, circulou um vídeo mostrando soldados israelenses atirando em 2 suspeitos de terrorismo que aparentemente foram detidos.
Parece que um tentou pegar algo sob a camisa, foi muito suspeito. Então, Israel atirou neles. A comunidade internacional criticou as forças de defesa de Israel por uso excessivo da força, algo mencionado até por Piers Morgan. Eu vi que era manchete na CNN. Esse é o trabalho diário das forças de defesa de Israel, que miram terroristas na Judéia e Samaria e impedem mais de 90% dos ataques. Ainda sem todas as informações, a comunidade internacional rapidamente critica Israel e suas forças de defesa em operação antiterrorista. O que acontece aqui é que você vê que muitas operações estão sendo gravadas, certo? Seja por câmeras de vigilância, seja por outras pessoas na área com celulares. E é muito difícil para as forças de defesa de Israel operarem sem que alguém registre o que está acontecendo, certo? Então, o que acontece é que você vê o enquadramento de um incidente, certo? Você não vê a filmagem completa. Você não sabe o que aconteceu 5 minutos antes, você não sabe o que aconteceu 5 minutos depois. Pô, você só vê o que aconteceu em 30, 45 segundos e parece ruim, certo? Então, de novo, temos esse problema. Sabe, as forças de defesa de Israel estão em alerta máximo. Onde estão em alerta máximo? Quero dizer, acabamos de discutir isso. Você está em alerta máximo na Síria, você está em alerta máximo no Líbano, você está em alerta máximo em Gaza. Sim, houve várias operações das forças de defesa de Israel na Judéia e Samaria. Na verdade, graças às forças de defesa de Israel, não houve uma explosão total desse fronte na Judéia, Samaria e Jerusalém, porque as forças de defesa de Israel reprimiram com muita força. Até mesmo dentro de algumas dessas cidades árabes e israelenses, como Lod, Ramallah e outros lugares onde vimos tumultos em 2021, e isso não aconteceu agora, porque a polícia israelense entrou com muita força nessas áreas no início da guerra, e houve muitas operações para, como dizem, o cortar a grama usando inteligência. Esta é, obviamente, uma dessas operações. Ainda assim, percebe que é perigoso. As forças de defesa de Israel estão em alerta máximo e não estão arriscando, certo? E eles não estão aceitando provocações. E se eles virem que um palestino que está sendo detido faz um movimento estranho, você sabe. As forças de defesa de Israel devem proteger suas vidas em combate, mesmo que isso custe a vida dos inimigos identificados. Claro, Alex. Vamos falar agora sobre o novo plano para recrutar soldados Hared ou ultra-ortodoxos nas forças de defesa de Israel. Eu diria que há um pouco de indignação no Knesset. Na semana passada, Boaz Bismuth, presidente do Comitê de Relações Exteriores e Defesa do Likud, divulgou sua aguardada revisão do projeto de lei do governo sobre o alistamento dos ultra-ortodoxos, abrindo caminho para seu avanço contínuo às 2 leituras finais e posterior aprovação como lei. Agora, talvez você possa nos ajudar a entender exatamente qual é o plano de Boaz Bismuth e por quê. As pessoas parecem estar, pelo menos da oposição, e talvez até alguns da própria coalizão, chateadas com isso. Acham que isso não obriga suficientemente os ultra-ortodoxos Hared a se alistarem nas forças de defesa de Israel como os demais cidadãos do país? Acho que antes mesmo de entrar no plano de Bismuth, você precisa recuar e ampliar a visão, porque sabemos que essa questão de se os ultra-ortodoxos, os Haredim em Israel, podem servir no exército, é um dos problemas sociais mais urgentes do país. A esquerda pressiona muito nisso, né? É uma dessas questões já testadas em grupos focais. Mesmo na direita, há pessoas incomodadas. E olhe para o campo religioso nacional, por exemplo, pessoas que dizem: ei, nós usamos essas quipás na cabeça, usamos tzitzit, guardamos o Shabat, seguimos a Kashrut, servimos nas Forças Armadas e estudamos Torá, e a ideia de que seus irmãos que estudam Torá não servirão nas Forças Armadas e terão isenções. Não só isso não é justo, mas também permitiu que as Forças Armadas, ao longo dos anos, se tornassem mais progressistas. Forças Armadas de esquerda não são boas. Você quer Forças Armadas equilibradas com o máximo de soldados possível. Soldados que estudam Torá, porque ter umas Forças Armadas parece ser uma obrigação da Torá, certo? A Torá afirma repetidas vezes que homens acima de 20 anos das 12 tribos devem ingressar nas Forças Armadas, certo? Então, por um lado, parece ser bíblico. Por outro lado, parece justo, por vários motivos, que os ortodoxos também sirvam nas Forças Armadas. Por que eles não servem nas Forças Armadas? Porque quando David Ben-Gurion era primeiro-ministro, fez um acordo político com os líderes da Yeshivá. Na época, havia isenções para cerca de 500 estudantes. Então, não era algo que realmente fizesse diferença, de um jeito ou de outro, para o desempenho das Forças Armadas de Israel, mesmo naquela época.
E muitas das situações em Israel hoje, questões políticas e sociais, são todas baseadas em pequenas negociações que aconteceram no começo, na fundação do país, e isso criou precedentes. E aí você tem outras crises, e então esses precedentes chegam ao limite. E aí você se pergunta, o que fazemos? As pessoas olham para trás e perguntam, e o que fizemos antes? Fizemos isso antes, faça de novo, certo? Então você tem esses precedentes que são criados por qualquer motivo, se tornando canonizados, e agora você tem uma situação em que algo como quase um quarto do país é Hared e você tem isenções em massa. Então você tinha o agora, indo em frente, certo? Então agora você tinha Yuli Edelstein, que costumava ser o número 2 dentro do Likud. E parece que desde essas 5 eleições, né, ciclos em que Edelstein realmente mudou para o campo anti-Netanyahu, mesmo tendo sido de dentro do Likud, e ele foi o chefe do Comitê de Relações Exteriores e Defesa do Knesset. E ele realmente estava tentando trabalhar com a oposição para elaborar um projeto de lei que resultaria no recrutamento em massa dos ultra-ortodoxos. E, novamente, muitas pessoas no país querem ver isso. Mas quem não quer? Os ortodoxos, eles não querem ver isso. Eles ainda buscam alguma isenção e o governo de Netanyahu depende do apoio político deles. Então, essa é uma questão muito delicada para Netanyahu. Então, Edelstein veio com um plano um pouco mais contundente e os partidos Haredi estavam prestes a deixar o governo por causa desse plano. Então, o que Netanyahu fez foi demitir Edelstein e colocar Boaz Bismuth no lugar. Bismuth já foi editor-chefe do Israel Hayom e é muito leal a Netanyahu. E para ele, né, isso é uma grande promoção. Então, ele apresentou um projeto de lei que é muito, muito mais brando em relação aos ultra-ortodoxos. E o que esse projeto de lei faz é que ele ainda inclui isenções para qualquer ultra-ortodoxo que esteja ativamente estudando em uma yeshiva. Certo? E agora, o que ele faz? Por outro lado, ele defende recrutar os ultra-ortodoxos que não estudam em uma yeshiva, dizendo, olha, é uma escolha. Se você está estudando ativamente em uma yeshiva, então tudo bem, vamos te dar uma isenção por enquanto. Mas se não está, então você precisa se apresentar. Mas o que isso faz é remover as penalidades que foram propostas no projeto de lei anterior. Acima de 26 anos não há penalidades por não servir no exército. Além disso, remove as verificações que seriam implementadas para garantir que as pessoas estejam realmente estudando. Então as pessoas poderiam dizer, ei, estamos registrados na Yeshiva, estamos estudando, mas na prática eles realmente não estão estudando. E assim, esse projeto de lei não faz nada para garantir que aqueles que não estão estudando sejam realmente convocados para o exército. Agora, o que eu vejo é que esse projeto de lei é uma tática de adiamento, é uma enrolação. Netanyahu sabe que tem menos de um ano até as eleições. Esse projeto de lei ele poderia ser discutido agora, você sabe, de forma contenciosa dentro do Knesset e potencialmente a coalizão poderia aprová-lo, certo? Não sei se vão aprovar, pois alguns membros da coalizão estão insatisfeitos, mas potencialmente pode conseguir votos suficientes para ser aprovado. E então o que vai acontecer é que isso vai para a Suprema Corte e a Suprema Corte vai derrubá-lo, porque a Suprema Corte, por qualquer motivo, para o bem ou para o mal, a Suprema Corte tem sido muito firme nessa questão da igualdade de serviço. E assim como fazem com muitas leis, é provável que eles a derrubem. E então eles vão dar ao governo um período de tempo para criar uma nova lei. E o que acontece é que você vai ficando cada vez mais perto da eleição. Então eu acho que Bismuth foi colocado realmente para apenas apertar o botão de pausa no avanço dessa questão. O problema é que, com políticos resolvendo, surgem apenas soluções paliativas. Você recebe soluções que não são soluções orgânicas, você recebe soluções que, na verdade, não beneficiam necessariamente o bem-estar de longo prazo do país. E eu acho que essa é a situação em que estamos. Vamos precisar descobrir como inserir os Haredim no exército. Mas eu realmente acho que se você está mesmo levando a sério colocar os Haredim no exército, o exército precisa fazer mais para remover alguns dos obstáculos, os desafios que os ortodoxos alegam em relação ao serviço militar. Porque o que os ortodoxos realmente querem, mais do que qualquer coisa, é saber que se seus filhos entrarem no exército, eles vão sair do exército, ortodoxos, rigorosos e observantes religiosos como quando chegaram. Onde você acha que essa questão pesa para o eleitor israelense na próxima eleição? Falam disso o tempo todo.
Vi isso no Israeliano no fim de semana, era uma das principais notícias. E tinha, infelizmente, um grupo inteiro de pais que perderam filhos lutando na última guerra e nas forças de defesa de Israel. Para eles, esse era um dos principais temas ao entrarmos na temporada eleitoral. Acho que a oposição vai focar nisso, porque temas assim já foram testados e sabem que tem impacto no público. E como você disse, é que agora há pais de crianças que foram perdidas em combates. Você tem viúvas, você tem órfãos e também tem pessoas que, você sabe, seus maridos, seus filhos saíram do serviço militar com boa saúde, mas ficaram 300 dias no serviço militar e estão olhando ao redor e dizendo: por que eu tenho que deixar minha família e meu trabalho? E em muitos casos, você tem pessoas que eram donos de pequenos negócios que basicamente perderam seus negócios ou seus negócios sofreram um grande impacto. Então, eles sofreram um grande impacto econômico porque serviram ao seu país nas Forças Armadas, lutando em uma guerra que foi imposta por inimigos externos. E esses caras aqui, eles não estão servindo. O que está acontecendo aqui? Então, há esse problema e precisamos de mais soldados. Eu conheço alguns soldados religiosos nacionais muito bons que foram convocados de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E eles estão fazendo o que precisam fazer e vão continuar fazendo o que precisam fazer. Mas eles não gostam quando veem isso. Pessoas que são potencialmente tão capazes quanto não estão servindo. Agora, você também precisa tornar esses grupos mais capazes de servir. Quero dizer, se as pessoas não fazem educação física, elas não estão preparadas para serem fisicamente ativas. Precisamos trabalhar toda a educação, pois há muitos problemas sociais aqui. Este é provavelmente o principal deles. Mas, sabe, enquanto lida com inimigos externos, crises políticas e conflitos entre governo e Suprema Corte, o que acontece é que essas coisas viram jogadas políticas e você não consegue soluções que realmente resolvam os problemas. Confira os eventos desta semana em Dublin, Alex. A Câmara Municipal de Dublin aparentemente está votando para renomear o Parque Herzog, que homenageia o sexto presidente de Israel, Chaim Herzog, pai do atual presidente de Israel, Isaac Herzog. Autoridades israelenses e líderes comunitários denunciam a proposta como antissemita. Então, lá em Dublin, eles querem renomear um parque porque não querem que ele seja associado a ninguém. Quem foi o presidente do Estado de Israel, mesmo que aparentemente a família dele tivesse uma longa história em Dublin, acho que o pai de Chaim Herzog era, na verdade, o rabino-chefe, se não me engano. Mas o que está acontecendo lá em Dublin? Sim, então não é só que os irlandeses querem renomear o Parque Herzog e dar o nome de algum tipo de herói irlandês, e eles simplesmente, sabe, não se importam tanto com a comunidade judaica que viveu em Dublin por muitos anos. Acho que agora há cerca de 3.000 judeus vivendo em Dublin, mas eles realmente querem renomear o parque. Bom, depois de Hind Rajab, uma menina palestina de 6 anos que foi morta enquanto tentava fugir da cidade de Gaza, a proposta de renomear o parque foi feita pela Organização Esportiva Irlandesa para a Palestina, certo? Isso não faz sentido. Por que há uma organização esportiva irlandesa para a Palestina? Foram eles que trouxeram para este comitê a resolução para renomear o parque, depois de Herzog. E como você disse antes, Herzog, que era o pai do atual presidente, de Isaac Herzog, você tem Chaim Herzog. Nascido na Irlanda, foi o sexto presidente de Israel. Ele foi presidente por 10 anos. Como você disse, Chaim, o pai de Herzog, foi o primeiro rabino-chefe da Irlanda. Após a Irlanda se separar da Grã-Bretanha, em 1922, o pai de Herzog se tornou o rabino-chefe. Existe uma longa linhagem de judeus vivendo na Irlanda até hoje. O que vemos aqui é que o parque foi renomeado para remover o nome de Herzog. Agora, Chaim Herzog não tem nada a ver com a guerra em Gaza, certo? E você realmente viu isso? A ministra das Relações Exteriores, Helen McEntee, da Irlanda, disse que essa mudança de nome não deveria prosseguir. E ela pede aos vereadores da cidade de Dublin que votem contra isso. Ela afirmou que, apesar das críticas abertas da Irlanda à política e ações de Israel e aos assentamentos na Cisjordânia, a renomear um parque de Dublin para tirar o nome de um irlandês judeu não tem relação com isso e não cabe em nossa república inclusiva. Ela se posicionou contra isso. Você tem muitos comentários de políticos israelenses, incluindo Gideon Sa'ar, que está criticando a decisão. E Sa'ar chegou a dizer que a Irlanda é o epicentro do antissemitismo no mundo hoje. Ele disse, de todos os países antissemitas do mundo, e há muitos, ele diz, a Irlanda é basicamente o número 1.
Então é uma situação difícil. Minha opinião é, se não quer chamar seu parque de judeus, entendemos a indireta, certo? Fico pensando se veremos o que acontece. Você sabe como é a comunidade judaica lá? Eu sei que o atual rabino-chefe, Rabino Weider, na Irlanda, também está dizendo que isso é antissemita. E a questão é, quão seguros estarão os judeus de Dublin no futuro se o Conselho Local de Dublin quiser mudar o nome de um parque que leva o nome de um grande judeu irlandês? Bem, enquanto isso acontece, também podemos nos voltar e valorizar as amizades que temos neste mundo. Em particular, o presidente da Câmara, Mike Johnson, que defendeu a aliança entre os Estados Unidos da América e Israel como uma necessidade estratégica no Oriente Médio e disse que o antissemitismo deve ser universalmente rejeitado. E parece que os comentários que ele fez talvez tenham sido direcionados contra a direita nos Estados Unidos. Os Tucker Carlson e outros que se manifestaram recentemente, nos últimos dias, meses ou anos, contra o povo judeu e contra o Estado de Israel. Primeiro-ministro Netanyahu, agradecendo ao presidente, respondeu dizendo: "Obrigado, presidente Mike Johnson, por suas palavras firmes e de princípio sobre Israel. Sua clareza e convicção fortalecem nossa posição contra o terror. Creio que era esse o objetivo de seus comentários." Acho que isso está certo. Dúvidas se Tucker Carlson age mesmo como direitista, certo? Eles falam sobre isso ser antissemitismo na direita. Quanto mais vejo Tucker Carlson entrevistar pessoas, penso, isso não é direita, tipo, Certo. sabe? Direita falsa, a direita woke. Bem, existe o woke, certo? Mas também existem os progressistas. Quero dizer, ele literalmente já teve progressistas no programa dele. E ele também já teve algumas pessoas que eu chamaria de woke, direita ou direita falsa, que citam veículos progressistas sobre Israel e sobre Netanyahu. Nem sei se Tucker Carlson pode ser definido como de direita neste momento. Não sei se você pode definir Nick Fuentes. Quem diz que apoia Stalin e apoia Hitler? Isso não é direita, isso é esquerda. Muitos deles se auto-identificaram como de direita, né, o que é problemático. E essas pessoas podem ter votado no Trump porque são contra o sistema político dos Estados Unidos e veem Trump como o maior outsider. Mas isso não os torna de direita. O presidente da Câmara, Mike Johnson, que considera o maior amigo de Israel no Congresso, fez isso. Com certeza. E quando ele assumiu o lugar do McCarthy, eu o vi. O primeiro discurso que ele fez foi, ele veio à coalizão judaica republicana e foi logo depois de 7 de outubro. Pensamos, uau, que bênção Mike Johnson ter se tornado presidente da Câmara, porque ele já provou repetidas vezes ser um aliado do primeiro-ministro Netanyahu e um aliado do Estado de Israel. Mas ele disse que o apoio a Israel, ele disse que todos deveriam reconhecer a importância desse relacionamento. Ele afirmou que muitos americanos apoiam Israel por razões bíblicas baseadas nas Escrituras. Mas ele também disse que mesmo sem aceitar essa aliança bíblica, é preciso analisar objetivamente e dizer isso. Ter um aliado nessa região é essencial. É a única democracia estável do Oriente Médio, uma área explosiva. Ouvi Ron Dermer falar sobre isso este ano na coalizão judaica republicana. Ele afirmou que é fácil defender Israel e a relação Estados Unidos da América, Israel, mas poucos fazem isso. Ele disse, se você quiser ter um aliado, sabe, que seja um aliado de segurança, você quer que seja Israel. Porque Israel não exige que a América coloque tropas em solo, ele vai lutar contra os inimigos da América, certo? Eliminamos na semana passada o número 2 do Hezbollah no Líbano por quem havia recompensa de 5 milhões de dólares. Sua cabeça dos Estados Unidos, e Israel eliminou, certo? E você vê que isso está acontecendo, que Israel está agindo contra os atores anti-americanos na região. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que Israel compartilha inteligência relevante com os Estados Unidos da América, protegendo cidadãos americanos em casa. Terceiro, Israel fornece muitas informações sobre o uso dos F-35 e outros equipamentos. Você sabe, Israel e os Estados Unidos desenvolveram juntos o sistema Domo de Ferro e o sistema Arrow, né? Esses são sistemas de defesa antimísseis que agora os Estados Unidos podem usar. Israel tem o domo de ferro, disse o presidente Trump. Israel quer ter um domo de ouro. Grande parte será feita com tecnologia dos Estados Unidos e Israel. Então, há muitos motivos pelos quais, no nível militar, no nível de defesa, a aliança entre Israel e os Estados Unidos é forte. Também no nível tecnológico.
Quantas empresas multinacionais americanas têm seus centros de P&D em Israel? Existem muitos motivos pelos quais esse relacionamento é estrategicamente importante para os Estados Unidos, mas no fim das contas acho que o que Johnson disse sobre isso ter uma base nas escrituras. Os fundadores dos Estados Unidos da América mencionaram Deus diversas vezes. Eles citaram várias vezes o Antigo Testamento, a Torá, e sentiam que estavam conectados a isso. E assim, da mesma forma que você sabe, né? Aliás, Israel foi criado, o Estado moderno de Israel nasceu do imperialismo britânico. Durante o mandato britânico, eles recusaram criar um Estado judeu, como deveriam após a Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos também se afastaram do imperialismo britânico. Então, há muitas semelhanças de propósito. Se você perguntasse aos israelenses se os Estados Unidos são um aliado, certamente responderiam que sim. Todos os israelenses diriam: os Estados Unidos são nosso aliado, certo? Se você pesquisasse em outros países da região, especialmente em Gaza, quantos habitantes diriam que os Estados Unidos são aliados? Quantos libaneses, iranianos ou jordanianos diriam que os Estados Unidos da América são nossos aliados? Israel e os israelenses amam os Estados Unidos e acredito que os americanos, de forma natural, querem apoiar Israel. Tem havido uma espécie de cisma que eu acho está sendo criado à força, em parte pelos cataris, em parte pelos chineses, em parte por outros. Mas Mike Johnson tem sido o único exemplo de realmente manter esse relacionamento forte. Ele entende e tem sido um grande amigo. Alex, estamos quase sem tempo, mas é essencial discutir mais uma história sobre os Estados Unidos. O presidente Trump emitiu uma ordem executiva ordenando ao secretário de Estado e ao secretário do Tesouro dos Estados Unidos da América sobre classificar capítulos ou subdivisões da Irmandade Muçulmana, inclusive no Líbano, Jordânia e Egito, como organizações terroristas estrangeiras. Na semana passada, o primeiro-ministro Netanyahu afirmou ter elogiado o presidente Trump por proibir e classificar a Irmandade Muçulmana como organização terrorista. Especificamente desses países, Trump compartilhou um artigo escrito pela correspondente da JNS Amelie Boutboul sobre esse mesmo assunto, o que é bastante impressionante. O presidente dos Estados Unidos da América compartilha material da JNS? Bem, acho que isso mostra que o primeiro-ministro e seu gabinete aqui em Israel, eles leem e se comunicam com a JNS e sabemos que os artigos chegam à Casa Branca e aqui você vê o presidente compartilhando isso no Truth Social. A JNS não foi a única a ter essa história e mesmo assim o presidente escolheu compartilhar uma matéria da JNS. Acho que isso diz muito sobre a importância e a confiabilidade dos artigos e da cobertura da JNS. Voltando à questão da designação dos capítulos da Irmandade Muçulmana, então sabemos que a Irmandade Muçulmana já foi declarada ilegal na Jordânia e no Egito. Podemos lembrar da Primavera Árabe, quando o presidente Obama retirou seu apoio ao antigo líder e presidente egípcio Hosni Mubarak. E, na verdade, apoiou Mohamed Morsi, que estava concorrendo em nome da Irmandade Muçulmana. E então eles tiveram uma eleição, esse é o clássico caso de uma eleição, né? Uma vez onde Morsi se tornou o presidente do Egito. E só foi quando El-Sisi, que era um membro do exército sob Mubarak, realmente fez um golpe e assumiu o controle do Egito essencialmente. Ele então classificou o capítulo egípcio da Irmandade Muçulmana como organização terrorista. É difícil imaginar porque os Estados Unidos ainda não designaram a Irmandade Muçulmana como uma organização terrorista. Mas aqui eu acho importante notar que ninguém foi designado como grupo terrorista ainda. O presidente dos Estados Unidos da América, por ordem executiva, determinou que o secretário de Estado e outros membros apresentem um relatório em até 45 dias sobre aqueles no Líbano e em outros lugares que podem ser Egito, Líbano e Jordânia, se deveriam ser considerados organizações terroristas estrangeiras. Vimos isso. Por quê? Porque eles ajudaram o Hamas na guerra contra Israel. Mas eu acho que o mais importante é quem não está listado aqui. Não investigamos o potencial dos capítulos da Irmandade Muçulmana na Turquia e sabemos que o presidente Erdogan apoia a Irmandade Muçulmana. E muitos, neste momento, sugerem que ele é o líder ideológico da Irmandade Muçulmana atualmente.
e também o Catar, que é um grande apoiador do Hamas e da Irmandade Muçulmana, eles não fazem parte do decreto executivo. Então você não vai ver o secretário de Estado Marco Rubio ou outros investigando se há capítulos da Irmandade Muçulmana nesses lugares que deveriam ser designados. Se eles voltarem após 45 dias com o relatório, existe possibilidade de sanções contra essas organizações terroristas. O que isso faz por Israel é que, na verdade, abre caminho para que Israel investigue e determine se o partido político Ra'am, liderado por Mansour Abbas, também poderia ser designado como uma organização terrorista, por causa de sua ligação frouxa com o capítulo do sul da Irmandade Muçulmana. Interessante ver como isso se desenrolará e se o relatório discutido impactará as eleições de Israel. Mas Lembramos que quando Naftali Bennett e Yair Lapid formaram o chamado Governo da Mudança, após aquela quarta eleição, onde eles tiraram temporariamente o primeiro-ministro Netanyahu do poder, com um governo de 61 membros que trouxe todos os parlamentares de esquerda para a coalizão, mas também trouxe pela primeira vez um partido árabe, o Ra'am, para o governo, né? E embora o Ra'am em Israel não seja visto como o mais extremo dos partidos árabes que estão no Knesset, e há vários partidos árabes no Knesset, o Ra'am foi o partido que aceitou se unir ao governo de esquerda e Naftali Bennett para tirar Netanyahu do poder. E agora Netanyahu pode potencialmente ter sua coalizão. Veja se eles proibiriam o Ra'am com base na sua associação com a Irmandade Muçulmana, seguindo a ordem executiva emitida pelo presidente Trump. eleições em Israel até outubro de 2026. Vamos ver se será nessa data ou antes. Obrigado por se juntar a nós na JNS TV e no Minuto de Jerusalém. Josh Hasten aqui com Alex Traiman, Chief Executive Officer. Agradeço a equipe dos bastidores. Ryan Lifshitz, nosso produtor Zach Stickerman, Yuri Sretsky, gerente da estação Esther Eden e Aaron Wogelanter, novo membro da família JNS. Bem-vindo à JNS, não se esqueça de nos dar um super agradecimento. Além disso, faça uma doação para a JNS. Este é um serviço internacional de notícias baseado em leitores. Você gostaria de agradecer a JNS e se inscrever? Acesse a JNS Televisão para conferir o conteúdo incrível da JNS. Confira JNS.org para as últimas notícias de Israel, Oriente Médio e mundo judaico. Ótima semana a todos!